E é neste seguimento que eu gostaria então de dar as boas-vindas a todos vós, e especialmente ao nosso convidado de hoje, o Dr. Bruno Coutinho. Muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito este convite lançado pelo CEBAL para vir falar um pouco sobre a ciência e o impacto social. O Dr. Bruno Coutinho é licenciado em Sociologia pela Universidade de Coimbra, com curso de especialização em Sociedade Portuguesa Contemporânea e em Gestão e Avaliação de Projetos Sociais pela Universidade do Porto. Atualmente é consultor da rede social do município de Mação, avaliador de projetos de intervenção social, investigador colaborador do Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico do Porto. É também especialista em avaliação do Porto Business School da Universidade do Porto e em vários projetos nas áreas de avaliação e apoio a projetos de desenvolvimento social e também na empresa Colt Consultoria para o Desenvolvimento. Vou então passar a palavra ao Dr. Bruno Coutinho e agradecer efetivamente a sua presença. Muito bem-vindo. Obrigado, muito bom dia. Obrigado eu, antes de mais, pelo convite, agradecer ao CEBAL e a toda a sua equipe e aproveitar também para dar os parabéns ao CEBAL por este webinar, que se calhar sai um bocadinho fora da caixa, pelo menos daquilo que estão habituados, e de facto eu acho que estes momentos já tive a oportunidade de o dizer, são muito importantes para aproximar toda a comunidade científica, englobando aqui dentro da comunidade científica não só as ciências naturais, como as ciências humanas, as ciências sociais, e portanto todos nós somos comunidade científica, e eu acho que todos estes momentos de aproximação são importantes. Portanto, dar os parabéns e agradecer mais uma vez o convite. Relativamente ao webinar de hoje, em primeiro lugar, dizer-vos obviamente que o que se espera deste webinar é que seja, em primeiro lugar, haja aqui, seja uma partilha de perspectivas e que seja seguida aqui de uma conversa, de uma discussão. Não se trata de uma formação. O que se pretende é aqui abordar a relação entre ciência e impacto social e particularmente explorar aqui as virtudes e os desafios da avaliação de impactos sociais, e naturalmente não é o objetivo deste webinar aprender a fazer ou a pilotar uma avaliação de impactos sociais, por todas as limitações que temos, nomeadamente a limitação de tempo, como é lógico. E queria também encontrar aqui assim aquilo que eu chamo um chão comum, que é de alguma forma nós conseguimos consensualizar aqui um conceito que é muito importante, que tem a ver com a questão da ciência. E sempre que no título do webinar e sempre que eu falar de ciência durante a minha apresentação, eu quero que considerem a ciência no seu sentido mais lato, ou seja, englobando aqui dentro de ciência as ciências naturais, humanas, sociais, todas as ciências, ok? Associando aqui ao conceito de ciência a questão do método científico e do pensamento crítico como premissas base de qualquer uma destas ciências. E, portanto, eu acho que era importante encontrarmos aqui este chão comum para todos e consensualizarmos sempre que me ouvirem falar de ciência, porque obviamente irão ouvir-me falar de ciência muitas vezes numa perspectiva ligada às ciências exatas, muitas vezes ligada às ciências sociais, e portanto é importante encontrarmos aqui então este chão comum. E eu começava exatamente por falar aqui desta relação indissociável entre ciência e sociedade, e de que forma é que elas se relacionam. Eu costumo dizer, em tom de brincadeira, que ciência e sociedade são duas faces de uma mesma moeda. E, portanto, nós dizemos que são, então, dimensões indissociáveis. E de que forma? Em primeiro lugar, porque a ciência trabalha sobre e para a realidade social, através da procura, da procura, antecipação e resposta a necessidades e demandas societais. Ou seja, a ciência não vive à margem ou não vive isolada da sociedade. A ciência existe para responder a necessidades da sociedade, para antecipar problemas e soluções que se apresentam na sociedade, e se calhar o exemplo mais atual que todos nós
conhecemos, e se calhar aquele mais simples, é o exemplo da vacina Covid-19, que obviamente que a comunidade científica, ou uma parte da comunidade científica, se mobilizou de forma muito rápida e pôs ao serviço desta tarefa os seus conhecimentos para rapidamente encontrar aqui uma resposta a um problema que era societal, global, que tinha a ver com uma pandemia, com um problema de saúde pública. E, portanto, esta é se calhar a maior prova, ou a prova mais evidente, de que a ciência serve para servir propósitos relacionados com a sociedade. A ciência não procura encontrar resultados, ou não procura encontrar explicações, ou desenvolver produtos que não tenham qualquer tipo de utilidade para a sociedade, que não sejam pertinentes. Portanto, há aqui uma relação indissociável entre ciência e realidade social. Aliás, há um autor chamado Robert Merton, que trabalha muito estas questões da sociologia da ciência, que dizia a determinada altura que até há sensivelmente uma década atrás a ciência influenciava fortemente a sociedade. No entanto, nós começamos a perceber cada vez mais, de uma forma cada vez mais evidente, até por esta proximidade que se tem desenvolvido, até do ponto de vista da comunicação entre ciência e sociedade, que também a sociedade influencia fortemente a ciência. Não é só a ciência que influencia a sociedade. Por outro lado, ciência e sociedade são indissociáveis no sentido em que o método científico e o pensamento crítico, que são de alguma forma as premissas base de qualquer ciência, estão na base das metodologias de avaliação de impactos, nomeadamente das metodologias de avaliação de impactos sociais. E vamos ver isso mais à frente. Por outro lado, também a educação para a ciência é indutora ou promotora de impacto social. Ou seja, através da promoção de intervenções que capacitem para a literacia científica, que estimulem e desenvolvam o pensamento crítico junto dos beneficiários, pode de alguma forma responder a problemas sociais e são promotoras ou indutoras de impacto social. Pensem que, se vocês trabalharem, e um exemplo claro disto é o projeto É Escola Ciência, que é promovido pelo CEBAL, que também promove este webinar, é se calhar o exemplo mais claro e mais evidente disto, ou seja, está identificado e diagnosticado um problema social, neste caso em particular deste projeto, o problema do insucesso escolar, e o que se pretende é que a ciência assuma aqui um sentido mais de um meio para, ou seja, através da ciência, para além da capacitação para a literacia científica, também se pretende desenvolver um conjunto de competências sociais e emocionais e aqui, de alguma forma, uma capacidade reflexiva e um espírito crítico que, obviamente, terá impacto na sociedade. E, portanto, importa perceber o que é isto de impacto social, que nós ouvimos tantas vezes falar e muitas vezes de uma forma errada, quando nós falamos de impacto social. Quando nós falamos de impacto social, nós falamos essencialmente de uma mudança mensurável no bem-estar de uma população, como resultado direto de uma intervenção, seja de um projeto, de um programa ou de uma política. De acordo com o Comitê de Apoio de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE, que de alguma forma é o organismo que dita ou identifica as normas de qualidade e define aqui uma standardização conceptual em todas as questões relacionadas com avaliação, incluindo a avaliação de impactos sociais. Trata-se, portanto, de efeitos a longo prazo de uma intervenção ou projeto, sendo que estes efeitos podem ser diretos ou indiretos, podem ser positivos ou negativos, primários e secundários, intencionais ou não intencionais. E esta é a definição do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE para impacto social. É desta forma que se define então este conceito. Eu, se calhar, acrescentaria aqui, de forma a desconstruir aqui um bocadinho isto, o conceito. Quando nós falamos, e é desta forma que eu vejo o impacto social, esta é a minha perspectiva, impacto social, para além de uma mudança a longo prazo, é essencialmente um efeito transformador. É qualquer coisa que, de alguma forma, permite uma mudança, uma transformação que tenha implicações no bem-estar de uma comunidade, de uma população, de um território.
e de alguma forma este é então o conceito de impacto social. E importa perceber como é que funciona de facto o impacto, ou seja, perceber qual é aqui a cadeia causal que leva à produção deste impacto social. E existe aqui, eu vou-vos apresentar aqui um sistema de relações de causa e efeito que de alguma forma ajuda a ilustrar de uma forma gráfica como é que se produz impacto. Pensem num projeto, numa determinada intervenção. Existem os inputs, ou seja, todos os recursos que são mobilizados para a implementação de uma intervenção. E dentro aqui destes inputs, nós obviamente que incluímos todos os recursos materiais e imateriais, os recursos humanos, incluímos até os próprios beneficiários. É tudo aquilo que nós necessitamos mobilizar para que a intervenção aconteça. Mobilizados estes inputs, damos então lugar às atividades. As atividades são tudo aquilo que caracteriza a nossa intervenção, o nosso projeto. Estas atividades produzem resultados diretos ou outputs. Estes resultados diretos são aqueles resultados, ou se quiserem, mudanças de curto prazo que são passíveis de serem medidas imediatamente no término da nossa intervenção, que nós conseguimos medir de forma imediata. Estes resultados diretos ou estes outputs vão dar lugar a mudanças de médio prazo ou mudanças intermédias ou outcomes. Quando nós falamos de mudanças de médio prazo, mudanças intermédias ou outcomes, estamos a falar da mesma coisa. E o que é que são estas mudanças intermédias? É de alguma forma a operacionalização dos resultados diretos ou dos outputs. O que é que eu quero dizer com isto? Tem a ver com aquilo que os beneficiários de uma intervenção fazem com os resultados dessa mesma intervenção. Um exemplo muito simples para ajudar a ilustrar isto. Imaginem que tínhamos um programa ou um projeto ou uma intervenção de combate ao desemprego num determinado território. As nossas atividades, ou seja, a nossa intervenção caracterizava-se, por exemplo, por 3 formações, sendo que uma delas era como construir o currículo. Como resultado direto, nós tínhamos um conjunto de pessoas que conheciam um novo modelo de currículo, sabiam preencher esse currículo e até reconheciam as potencialidades desse modelo ou desse template de currículo. E o que é que acontece? Isto são os resultados diretos, ou seja, aqueles que nós conseguimos medir imediatamente. Através de um conjunto de técnicas e métodos de coleta de dados, nós conseguimos aferir isto. No entanto, o que nos importa é o que é que as pessoas vão fazer com este conhecimento, o que é que as pessoas vão fazer com estas competências. E temos então as mudanças de médio prazo, ou seja, esta operacionalização, ou seja, são as pessoas que, para além de conhecerem o novo modelo de currículo, de o saberem preencher, efetivamente passam a usar este modelo de currículo. Ok? Quantas vezes nós encontramos intervenções em que o resultado dessas intervenções depois não é operacionalizado, não dá lugar a coisa nenhuma. E nessa altura nós dizemos que não provocamos mudança na vida destas pessoas. Portanto, encarem aqui as mudanças de médio prazo ou os outcomes como a operacionalização dos resultados diretos. Aquilo que nós fazemos efetivamente com os resultados da intervenção. E estas mudanças intermédias ou de médio prazo vão então dar lugar aos impactos, às tais mudanças de longo prazo, aos tais efeitos transformadores que se pretendem alcançar ou que se pretendem promover do ponto de vista do bem-estar de uma determinada população. Normalmente, nós consideramos os impactos sociais como, para além de uma mudança de longo prazo e de um efeito transformador, como algo que é mais transversal. No entanto, e este é então o sistema causal de produção de impacto. No entanto, isto só faria sentido desta forma se as intervenções, os projetos, os programas funcionassem em bolha. Isto não acontece, ok? Existem um conjunto de fatores e de variáveis externas que influem positivo ou negativamente no alcance destes 3 tipos de mudanças: as mudanças de curto prazo, as mudanças de médio prazo e os impactos. Portanto, quando nós falamos de impacto social, nós nunca podemos esquecer os fatores externos que acontecem entre cada um destes níveis de mudança.
Exatamente porque nós não funcionamos em bolha, porque os programas, os projetos, as políticas não funcionam em bolha. E é importante, nós até podemos, do ponto de vista da intervenção, ter feito tudo bem, ok? No entanto, há um conjunto de fatores externos que podem influir e de alguma forma podem desviar aquele que nós perspectivamos como o caminho da mudança, aquele que nós almejávamos alcançar. Um exemplo muito evidente disto é o momento que nós vivemos atualmente e que vivemos desde há 1 ano e meio, que é o momento da pandemia. Ou seja, nenhuma intervenção, por melhor planeamento que tivesse sido feito, por melhor que tivessem perspectivado estas relações de causa e efeito no sentido de alcançar e de produzir determinado impacto social, não era possível prever este fator externo, esta variável externa da pandemia. E naturalmente que esta pandemia influiu, na maior parte dos casos, se calhar negativamente, mas também positivamente noutro tipo de mudanças. Portanto, isto de alguma forma, este esquema ajuda a ilustrar como é que de facto funciona o impacto. E estes fatores externos são tão importantes porquê? Porque este sistema ou esta lógica de produção de impacto deve refletir a realidade social. E a realidade social é profundamente dinâmica e é profundamente caótica por vezes. Portanto, ou seja, a realidade social não é linear. Portanto, este esquema de produção do impacto também não poderia ser linear e, portanto, nós colocamos aqui estes fatores ou estas variáveis externas que podem influir na produção de impacto. Quando nós decidimos levar avante uma avaliação de impactos sociais, e aqui importa esclarecer aqui dois aspectos. Sempre que nós falamos de avaliação, e seja uma avaliação mais tradicional, baseada em resultados, ou uma avaliação de impactos sociais, a avaliação tem dois grandes objetivos. Em primeiro lugar, um objetivo de prestação de contas, o objetivo de accountability, ou seja, prestar contas ao financiador, ao doador que financia a nossa intervenção ou a nossa atividade, e por outro lado tem um objetivo de produzir aprendizagem, ou seja, de contribuir para uma prática social informada. Relativamente à avaliação de impactos, a avaliação de impactos apresenta então dois grandes desafios, sendo que o primeiro é explicar de que forma a intervenção causou os outcomes, ou seja, as mudanças de comportamento de médio prazo, a que nós chamamos o desafio da black box. Dizia-vos então que o primeiro grande desafio de uma avaliação de impactos é então tentar perceber o que é que acontece ao grupo intervencionado, às pessoas que beneficiaram da intervenção, desde o momento que termina a nossa intervenção e até que são alcançados os impactos. E nós chamamos de desafio da black box porque nós fazemos precisamente um paralelismo com o setor da aviação, ou seja, com as caixas negras dos aviões. E aqui o paralelismo é no sentido, imaginem um avião que cai. Nós sabemos qual é o ponto de partida, nós sabemos a que horas, com quantos passageiros a bordo, a partir de que aeroporto, em que condições meteorológicas é que o avião levanta o voo. E depois sabemos o que é que aconteceu no final, o tal impacto, ou seja, nós sabemos que o avião caiu ou se despenhou a determinadas horas, num determinado local, com umas determinadas condições meteorológicas. E o desafio qual é? É perceber exatamente o que é que aconteceu desde que nós perdemos o contacto com o avião até o momento que ele caiu e nós temos essa informação. E acontece exatamente o mesmo com a avaliação de impactos sociais. É perceber o que é que acontece, que processos ou que mudanças ou que acontecimentos tiveram lugar na vida deste grupo intervencionado, destes beneficiários, desde que termina a intervenção até que se produz o impacto. E este é, portanto, aqui o primeiro grande desafio da avaliação de impactos. O segundo grande desafio é perceber ou compreender e provar a atribuição de causalidade, ou seja, para aferirmos se as mudanças identificadas são causadas pela nossa intervenção e não por outros fatores, incluindo outros projetos, ou outros programas, ou outras políticas, existem então três grandes grupos de metodologias de avaliação de impactos que de alguma forma nos ajudam a superar este desafio da atribuição de causalidade, que é no sentido, é de alguma forma responder à seguinte pergunta:
o que é que teria acontecido a estes beneficiários se eles não tivessem beneficiado da intervenção, se eles não tivessem passado pelo nosso projeto, pelo nosso programa, ok? De forma a nós percebermos então quais foram as mudanças que aconteceram e perceber se essas mudanças efetivamente foram causadas pela nossa intervenção. Ou seja, aferirmos aqui de uma forma o mais rigorosa possível estas relações de causa-efeito. Porque podemos até perceber que determinada mudança que nós perspectivávamos aconteceu, efetivamente, mas que nós não tivemos qualquer tipo de atribuição ou de contribuição para essa mudança, ou então nós contribuímos para essa mudança, mas não de uma forma exclusiva, ou seja, foi um conjunto de várias mudanças que permitiu que se alcançasse essa mudança, ou se, por outro lado, em absurdo, se nós não tivermos rigorosamente nada a ver com essa mudança, ou seja, o nosso projeto não causou essa mudança e essa mudança teria acontecido mesmo que não tivessem beneficiado da nossa intervenção. Para compreender e provar e para superar este desafio da atribuição de causalidade, existem então 3 grandes grupos de metodologias de avaliação de impactos. Em primeiro lugar, as metodologias experimentais. E aqui temos novamente aqui a relação ciência-impacto social, aqui mais numa lógica metodológica. Ou seja, as metodologias experimentais vão muito beber às ciências exatas, nomeadamente à matemática, e dentro da matemática à estatística. E de uma forma muito resumida, as metodologias experimentais caracterizam-se pela construção de um grupo de controlo e de um grupo terapêutico e analisar as diferenças ao nível dos impactos nos 2 casos. E para ajudar a ilustrar-vos isto, eu trago-vos aqui um exemplo de uma destas metodologias experimentais, que é talvez a mais conhecida e a mais usada, que são os Randomized Controlled Trials. Consistem ou que se caracterizam da seguinte forma: nós temos um grupo de potenciais beneficiários, ou seja, um conjunto de pessoas que todas elas estão em condições de beneficiar da intervenção, e o que nós fazemos, na verdade, é dividir este grupo em 2. Um dos grupos passa a ser o grupo terapêutico, ou seja, o grupo que vai ser alvo e que vai beneficiar da intervenção, do projeto, e um outro grupo que passa a ser o grupo de controle, que é o grupo que vai servir aqui um bocadinho quase como referência ou como padrão, não sendo alvo da intervenção. Esta divisão, e este é um aspecto muito importante, esta divisão do grupo é feita de forma completamente aleatória. E temos então, isto dá origem então aos 2 grupos, e o que nós fazemos é então acompanhar os 2 grupos e no final da intervenção percebemos o que é que aconteceu, quais foram as mudanças que nós conseguimos encontrar no grupo terapêutico e as mudanças que nós encontramos no grupo de controle. E a diferença entre estas mudanças do grupo de terapêutico e do grupo de controle é então o nosso impacto. Depois, para além destas metodologias experimentais, existe um segundo grande grupo de metodologias, que são as metodologias semi-experimentais ou quase experimentais. E também este grupo de metodologias vai beber à ciência, também aqui essencialmente à matemática. E o que nós fazemos aqui é construir um grupo de comparação através de amostras semelhantes. Ou seja, enquanto que nas metodologias experimentais o que nós fazemos de uma forma consciente é dividir um grupo em que todos eles têm a mesma baseline, ou seja, todos eles têm o mesmo ponto de partida, portanto todos estavam em condições de beneficiar da intervenção. O que nós fazemos aqui é estas metodologias não nos trazem aqui este problema às vezes quase ético de ter que tomar a decisão e assumir que há um grupo de pessoas dentro de potenciais beneficiários que de uma forma consciente e propositada, ainda que estivessem em condições, não vão beneficiar da intervenção. Aqui o que nós fazemos é o seguinte: nós substituímos o grupo de controle por um grupo de comparação, através da construção de amostras semelhantes. E uma amostra semelhante é exatamente isto, é semelhante, ou seja, não é o grupo potencial beneficiário, portanto, importa aqui atender a todas as diferenças que esta semelhança possa trazer. E aqui, apesar de nesta imagem aparecer escrito controle, o termo ou o conceito que vulgarmente se utiliza quando nós falamos de metodologias semi-experimentais é grupo de comparação. E o que é que nós fazemos? Como não se trata de um grupo de potenciais beneficiários, o que nós fazemos é
avaliamos o ponto de partida, a baseline do grupo de comparação e do grupo terapêutico e percebemos qual é a diferença entre este ponto de partida nos dois grupos e fazemos exatamente o mesmo no final. Percebemos quais são as diferenças entre os dois grupos no final da intervenção. E a diferença entre estas duas diferenças é então o nosso impacto. Por fim, existem as metodologias não experimentais, que consistem em examinar se as evidências são consistentes com o que se definiu na teoria da mudança, em termos de impactos, e também se existem outros fatores que possam representar uma explicação alternativa para os impactos. E sobre as metodologias não experimentais, importa dizer que, obviamente, que não englobam ou não envolvem grupos de controle ou nem grupos de comparação. O método utilizado é comparar dados do grupo de beneficiários antes e depois da intervenção. E importa dizer o seguinte, as metodologias não experimentais, ainda que sejam conhecidas e tenham uma dimensão qualitativa muito forte, são predominantemente qualitativas. Esta abordagem qualitativa de análise e de avaliação, também ela vai muito beber à ciência, nomeadamente àquilo que nós chamamos o método científico, porque se traduz numa observação e numa leitura da realidade social, perspectivando aqui aquilo que nós chamamos o caminho da mudança, elaborando ou definindo um conjunto de hipóteses, e depois o nosso trabalho vai ser precisamente testar esta teoria da mudança, testar estas hipóteses e perceber se efetivamente as relações de causa e efeito que nós definimos a priori se verificaram ou não, e se não se verificaram, porque é que não se verificaram. Normalmente é considerada por alguns a metodologia menos consistente, porque não consegue provar a existência de uma relação causal entre a intervenção e os impactos de forma robusta, ou seja, há aqui um caráter um bocadinho mais subjetivo, até por ser uma abordagem essencialmente qualitativa, há aqui um caráter um bocadinho subjetivo da análise destas relações de causa e efeito. Uma avaliação de impacto deve sempre demonstrar que quaisquer outras explicações alternativas para os impactos são irrelevantes. No entanto, continua a haver casos em que esta metodologia é relevante, nomeadamente quando é impossível aceder a dados estatísticos consistentes ou a criar os tais grupos de controle ou até mesmo grupos de comparação. Há mesmo casos em que as metodologias não experimentais são a única metodologia de avaliação de impacto possível, por exemplo, em programas universalmente implementados ou reformas de políticas sociais. Existem vários exemplos de metodologias não experimentais. Há algumas mais conhecidas que outras, por exemplo, a metodologia SROI é bastante conhecida hoje em dia, do Social Return on Investment, e outra que também é muito conhecida, e se calhar é aquela que eu estou mais familiarizado, aquela com que eu mais trabalho, é a metodologia da teoria da mudança, em que nós definimos ou perspectivamos aqui todas as relações de causa e efeito, ou seja, perspectivamos quais são as mudanças que vão acontecer e perceber quais são as mudanças que levam, quais são as causas que levam a estas mudanças. A teoria da mudança tem particular relevância porque eu costumo dizer que, mais do que uma metodologia de avaliação, é um bom instrumento de planeamento também, porque nos ajuda, de alguma forma, a planear a nossa intervenção, nos ajuda a não perder o foco. E normalmente esta teoria da mudança, e ao contrário do que normalmente acontece na maior parte ou na maioria das organizações sociais, o que acontece é que nós tendemos, quando vamos desenhar um projeto ou desenhar uma intervenção, nós tendemos a começar a fazê-lo pelas atividades, definindo quais são as atividades que nós vamos desenvolver. Nada mais errado. Nós devemos sempre começar a desenhar uma intervenção começando pelos impactos, começando por definir quais são os impactos que nós queremos provocar, quais são os verdadeiros efeitos transformadores que nós queremos provocar na comunidade, no território, no grupo de beneficiários. E vamos andando sempre numa lógica cronologicamente inversa, ou seja, começamos pelos impactos, depois vamos perceber o que é necessário acontecer para que esse impacto tenha lugar, falamos das mudanças intermédias, e vamos fazendo esta pergunta sucessivamente até chegarmos então às atividades e aos recursos que naturalmente nós precisamos mobilizar, aos inputs que precisamos mobilizar para implementar estas atividades. Portanto,
E depois, neste caso da teoria da mudança, por isso é que isto bebe muito do método científico mais universal como nós o conhecemos, define o que nós vamos fazer, o exercício nestas metodologias não experimentais passa a ser testar a teoria. Temos uma teoria da mudança inicial, depois nós vamos testar esta teoria que vai dar lugar a uma teoria da mudança final, onde nós vamos perceber se as mudanças que nós perspectivamos no início, se aconteceram ou não, se não aconteceram, porque é que não aconteceram, e mesmo que tenham acontecido, perceber qual foi a causa dessa mudança. Se foi a nossa intervenção, se foi a nossa intervenção mais outra intervenção ou outros fatores externos que influíram ou que levaram a essa mudança, ou então, e temos que estar perfeitamente abertos para isto, ou então percebermos que a mudança era a que nós perspectivamos, mas a nossa intervenção não foi a causa dessa mudança, nem sequer contribuímos para essa mudança. Essa mudança iria acontecer mesmo que o nosso projeto ou a nossa intervenção não tivesse acontecido. Portanto, estas são então o grupo das metodologias não experimentais. No entanto, apresentam-se outros desafios à avaliação de impacto, para terminar, que é o primeiro grande desafio, então, normalmente a questão da existência do contrafactual, e isto é muito importante, porque mede o que teria acontecido aos beneficiários na ausência da intervenção e permite medir o impacto, comparando os impactos contrafactuais aos impactos observados na intervenção. Aqui a metodologia mais robusta é do grupo das metodologias experimentais, ou seja, de uma forma mais rigorosa e mais robusta, nós conseguimos encontrar então este contrafactual. Por outro lado, outro desafio é a existência de uma baseline, ou seja, a existência de um estudo inicial para caracterizar a situação de partida do grupo de beneficiários, porque permite medir a evolução entre o início e o fim da intervenção, ou seja, muitas vezes, ainda que nós, e aqui estamos a falar essencialmente das metodologias não experimentais, mas ainda que nós privilegiemos estas metodologias, muitas vezes o que acontece é que nós planeamos a intervenção, mas esquecemos de fazer este estudo de partida, do ponto de situação de partida, encontrar aqui esta baseline, que é fundamental para depois nós percebermos até relativamente à endline, ao ponto de situação final, perceber se houve aqui alguma mudança, alguma evolução positiva, negativa, o que quer que seja. Muitas vezes o que acontece é que as intervenções ou as organizações esquecem-se de construir esta baseline. Obviamente que um grande desafio é esta questão da relação atribuição versus contribuição, perceber se a mudança pode ser atribuída exclusivamente à nossa intervenção, ou então se a nossa intervenção apenas contribuiu para essa mudança, ou então nenhuma das duas. No caso da teoria da mudança, é existir uma teoria da mudança inicial, ou seja, para que nós possamos fazer este teste da teoria, nós precisamos de ter uma teoria da mudança inicial. E por fim, obviamente que um grande desafio tem a ver com os recursos disponíveis. Recursos do ponto de vista do conhecimento técnico específico na área da avaliação, por um lado, e na área temática da intervenção. Naturalmente a questão do tempo, o recurso tempo que nós precisamos despender para fazer ou para levar a cabo ou para pilotar esta avaliação de impactos, e naturalmente a questão dos recursos financeiros que nós também necessitamos mobilizar para a avaliação, sendo que, e para terminar, dizer que cada vez mais os financiadores e os doadores incluem verbas que são específicas para a avaliação tornou-se, ou seja, estamos a assistir aqui cada vez mais ao desenvolvimento de uma cultura de avaliação, e cada vez mais esta cultura de avaliação está a deixar de ser só uma avaliação tradicional, que é a avaliação baseada em resultados, em que mede essencialmente a eficácia, se os objetivos foram atingidos ou não, se as metas foram atingidas ou não, e cada vez mais há aqui uma preocupação com a avaliação de impactos, para que se provoquem efetivamente efeitos transformadores e que nós conseguimos melhorar. E não tenhamos, porque este era um problema que aconteceu nas últimas décadas, nós tínhamos constantemente e de forma consecutiva financiadores a financiar intervenções sucessivas para os mesmos públicos-alvo, para resolver os mesmos problemas sociais, e a avaliação de impactos de facto traz-nos aqui uma prática social informada, traz-nos conhecimento e traz-nos aprendizagem. Daí ser tão pertinente a questão da avaliação de impactos sociais. Obrigado pela vossa atenção e pela vossa paciência.